a desesperança é um sintoma da depressão e tem levado muita gente a desistir de viver, sendo evangélico ou não. Por isso, nesta aula, é sobre isso que eu quero falar. Eu sou Osiel Messias e te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Por isso, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Discípulo, nesta aula, à luz da Bíblia, eu quero falar com você sobre como vencer a desesperança. Eu quero tirar como base para esta aula um texto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 25 em diante, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta ou na orla de seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a quem fizera isso, e olhava em redor para ver quem fizera isso, então a mulher, versículo 33, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Discípulo, dentro da história desta mulher, eu quero compartilhar com você aqui nesta aula 5 maneiras de vencer, 5 maneiras de alcançar a vitória, de sair, de vencer a desesperança. Porque a vida desta mulher era uma vida de desesperança, porque há 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia, sofrendo de um fluxo de sangue, e o texto vai dizer que ela gastara tudo. Se você ler os 3 textos bíblicos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que cada um dá um detalhe específico para a vida dessa mulher. E esta mulher sofria há 12 anos com essa enfermidade, há 12 anos com esse fluxo de sangue, e ela gastou todo o seu dinheiro. E vai dizer a Bíblia que nada aproveitando isso, ou seja, não adiantou em nada, não funcionou, não deu certo. Então, quanto mais ela gastava, quanto mais ela investia, quanto mais ela corria atrás, mais as coisas iam indo de mal a pior. Então, essa mulher, depois de 12 anos de sofrimento, eu vejo na vida dessa mulher uma desesperança. Por que desesperança? Porque não havia mais solução, não havia mais jeito para essa mulher alcançar a vitória. Mas nós, pelo texto, entendemos que esta mulher venceu a desesperança e alcançou para a vida dela aquilo que ela queria. Então, dentro da história dessa mulher, eu tenho 5 lições de como vencer a desesperança. A primeira lição na vida desta mulher é deixar de ser vítima das circunstâncias. Porque esta mulher, ela deixou de ser uma vítima dessa fatalidade, dessa circunstância que veio sobre a vida dela. Porque ela poderia ficar se vitimizando. Porque toda vítima não reage. Toda vítima não se levanta. Toda vítima não toma uma atitude. Então esta mulher, se ela continuasse vivendo uma vida ou vivesse uma vida de vítima, ela nunca iria tomar uma atitude em relação à sua situação. Então a primeira maneira de vencer a desesperança é deixar de ser uma vítima das circunstâncias, independente do que aconteceu, do que te fizeram, independente. Não seja vítima das circunstâncias. Vença
as circunstâncias, porque assim você vencerá a desesperança. A segunda lição que eu aprendo na vida dessa mulher, ela se levantou, ou seja, se levante, levantar. O que é levantar? Levantar é acordar, despertar ou espertar. Essa mulher, ela acordou para a sua situação, ela se despertou para a sua situação. Por que ela se despertou? Porque ela entendeu que não era o fim. Ela investiu tudo que tinha, mas ela não se desesperou, porque ela viu que não era o fim. Agora veja o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, para vencer a desesperança, tem que se levantar, tem que despertar, acordar para a realidade. Acordar porque não é o fim. Não é o fim. Essa mulher, entendendo que não era o seu fim, ela se levanta, ela acorda. Porque o texto vai dizer: desperta tu que dormes, acorda, se levanta dentre os mortos, porque Cristo resplandecerá sobre ti. Então a segunda lição na vida desta mulher para vencer a desesperança é levantar, despertar, acordar, porque não é o fim. A terceira lição que eu aprendo desta mulher, a terceira maneira de vencer a desesperança, é lembrar de coisas boas. Lamentações, capítulo 3, versículo 31 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A desesperança é a falta da esperança. Então a única maneira de vencer a desesperança é lembrar de coisas boas, é trazer à memória só o que pode dar esperança. E o texto que lemos vai dizer que esta mulher ouviu falar de Jesus. E Jesus é a nossa viva e eterna esperança. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, então automaticamente ela traz à sua memória o que pode dar esperança. Porque se ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curou, que Ele restaurou, que Ele ressuscitou, que Ele mudou vidas. Então ela traz isso à memória, o poder de Jesus. Ela entende que Jesus pode mudar a sua situação, pode mudar a sua história. Então, para vencer a desesperança, Lamentações 3:31 diz Jeremias: tem que querer, quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Essa é a terceira maneira de vencer a desesperança. A quarta maneira de vencer a desesperança que eu vejo na história desta mulher é se colocando nas mãos de Deus. Tem que se colocar, tem que se lançar nas mãos de Deus, tem que querer estar nas suas mãos. Jeremias, capítulo 17 e versículo de número 7, vai dizer assim: bendito o homem, ou bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então observe isso. Para vencer a desesperança, tem que se colocar, tem que se entregar. É o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho, o teu destino, a tua vida, entrega ao Senhor. Confia nele e ele agirá, e o mais ele fará. Então, para vencer a desesperança, tem que se colocar nas mãos de Deus, porque bendito é aquele que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Veja o que essa mulher disse: se eu tão somente tocar na sua orla, serei curado. Ou seja, ela se lançou nas mãos de Jesus, ela tinha essa certeza: se eu for até lá, e se eu tocar nele, me lançar e tocar nele, eu serei curada. Então, para vencer a desesperança, coloque-se nas mãos de Deus. E a quinta lição, a quinta e última maneira aqui nesta aula de vencer a desesperança é acreditar em si mesmo. Porque veja o que diz o texto: porque dizia ela, se eu tão somente tocar. Ou seja, ela dizia para ela mesma: se eu tocar nele, eu serei curada. Então ela acreditava em si mesma, ela acreditava que ela poderia sair daquela situação.
ela acreditava que ela teria forças, que ela teria condições de ir até Jesus, que ela teria condições de fazer o que fosse necessário para chegar até Jesus, tocar em Jesus e mudar a sua história, que há 12 anos era uma história sem esperança, era uma história de desesperança, mas ela acreditava em si mesma, que poderia mudar a sua sorte, que poderia mudar a sua vida, de uma vida de desesperança para um futuro glorioso e de esperança. Então essa mulher, em quinto lugar, ela acreditava em si mesma. Então, para recapitular aqui nesta aula, as 5 maneiras, 5 lições para vencer a desesperança é: primeiro, deixar de ser uma vítima das circunstâncias. Segundo, se levantar, despertar, acordar, porque não é o fim. Terceiro, lembrar de coisas boas, trazer à memória só o que pode dar esperança. Esquece o que te aconteceu, esquece o que te fizeram, traga à memória o que pode dar esperança. Quarto, coloque-se nas mãos de Deus, se entrega ao Senhor, confia nele, porque a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E em quinto lugar, acredite em si mesmo, em si mesma. Discípulo, se esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu like. E se você compartilha comigo desta aula, desta verdade, se agregou para a sua vida, faça aí também o seu comentário. Fique à vontade, comente. Se eu não falei alguma coisa aqui, faça aí nos comentários, comente, fale, porque é tempo de nós começarmos a vencer a desesperança e alcançar mais vidas, porque tem muita vida se perdendo, muita pessoa desistindo de viver por causa da desesperança. E para você que está vendo este vídeo, está vendo esta aula e este conteúdo agregou para a sua vida, eu te convido então a se inscrever aqui neste canal, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque quando tiver um vídeo novo aqui nesse canal, o YouTube vai te avisar. Lembrando sempre, discípulo, que se você é um discípulo esperançoso e que está à disposição para estender as mãos e ajudar pessoas que estão em desesperança, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando a sua vida cada vez mais, e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.